Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de segunda-feira, 6 de novembro, nos traz um título, O Fundamento Profético. Qual era o fundamento do qual Cristo queria que os discípulos tivessem? Por que esse fundamento era tão crucial? Lembre-se, Jesus estava... esse contexto do capítulo 24 de Lucas tem a ver com aquela ida, dos dois discípulos no caminho de Emaús. E ali Jesus aparece diante deles. Quando Jesus aparece diante deles, conversa com eles. Em seguida, depois, eles estão num ambiente, em uma casa. Jesus aparece ali, estão as portas fechadas. E quando ele aparece ali, todo mundo fica assustado. Eles ficaram espantados com aquela presença. Na verdade, eles não chegaram a acreditar que era Jesus. E estavam realmente super admirados, sabe? Era uma tensão com alegria ao mesmo tempo. Era como se fosse aquilo que a gente pode dizer assim, poxa, é muito bom para ser verdade, a tal ponto que eu não estou acreditando. E quando a gente lê esse texto de Lucas, no capítulo 24, e o verso 36, Lucas 24, e o verso 36 até o verso 49. Jesus ali começa a conversar com eles, e naquela conversa que ele tem, ele começa a dar validade à sua ressurreição. Vocês estão, realmente, vocês estão admirados, espantados, não estão acreditando? Aí ele usa 3 evidências sensoriais. Eles viam que era Jesus, eles ouviam a sua voz e diferenciavam da voz de qualquer um. É tanto que no caminho, aqui, no capítulo 24, e os versos 36, ele diz assim, o verso 35, então os dois contaram como Jesus tinha aparecido enquanto andava pelo caminho e como haviam reconhecido quando ele partiu o pão. Eles lembravam de tudo aquilo. Esse momento, irmãos, ele está inicia-se no capítulo 24 e o verso 13. Chegando até então, diante dos discípulos em um certo lugar, e ali Jesus aparece, eles não ficam muito entusiasmados. Então, primeiro, pela visão, pela audição, que eles chegam a dizer assim, nós lembramos como a sua voz nos fazia arder o coração. Ou seja, aquilo que ele falou com eles ardia o coração. Então, diferenciavam pela voz, pela audição, e em seguida pelo tato. E agora Jesus chega para pedir para que eles toquem neles. Olha, vocês estão vendo que não sou um fantasma, não sou um espírito, porque o espírito não tem carne nem osso. E para ainda evidenciar, Jesus ainda come com eles. Tem algo para comer? Aí Jesus vai e come com eles. Ainda que eles tivessem visto, ouvido e ainda tivessem sentido, ainda assim Jesus não queria que eles respaldassem através dessa percepção humana que ele era de fato Cristo. E agora Jesus faz levá-los à palavra de Deus ou à palavra do Antigo Testamento. Aí entra o verso para memorizar, quando ele fala, importa que tudo que estava escrito sobre mim, nos profetas, nos salmos, e na Torá, na lei, nos profetas e nos salmos, ele estava ali falando de todo o Antigo Testamento, como eu mencionei ontem, validando que ele queria, na verdade, que eles respaldassem, não pelo que tinha visto, não pelo que tinha ouvido, não pelo que ele tinha sentido, mas para a palavra de Deus. Era esse o foco crucial. É a mesma coisa como Paulo fala, Andamos por fé e não por vista. Não precisamos ver para crer, precisamos crer e aí confirmar pela palavra de Deus que aquilo de fato é real. Mas primeiro cremos, a crença tem que vir primeiro, o ver vem depois. Não precisamos ver para poder validar, mas é a fé que faz ver da maneira como a Bíblia nos leva a acreditar. E uma outra coisa que me chama a atenção, esse momento que Jesus teve com os discípulos foi tão crucial que permeou em sua vida todo o tempo. É tanto que mais na frente o próprio João, o último evangelista a ser morto, a morrer de fato, claro, de forma natural, mas quando ele deixa escrito falando sobre Cristo, ele fala que Cristo é a vida eterna. Então a ressurreição de Cristo nos trouxe vida eterna e essa vida eterna nós encontramos unicamente nele. Por isso que ele fala, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus é a vida eterna. Olha o que diz aqui a carta de João, 1 João capítulo 1, eu quero ler esse texto com vocês para validar aquilo que eu estou lhes falando. Primeira carta de João,
capítulo 1 e o verso 1 e 2. Na minha tradução, o texto diz assim. Aqui. Olha só. 1 João 1, verso 1 e 2. Proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio. Aquele que ouvimos e vimos com os nossos próprios olhos e tocamos com as nossas próprias mãos. Ele é a palavra da vida. Aquele que é a vida Aquele que é a vida nos foi revelado e nós o vimos. Agora testemunhamos e lhe proclamamos que ele é a vida eterna. Ele estava com o Pai e nos foi revelado. Ele é a vida eterna. Olha o que diz o capítulo 5 de João e o verso 20. Aqui diz assim: E sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos ao Deus verdadeiro. Agora vivemos em comunhão com Deus verdadeiro, porque vivemos em comunhão com seu Filho Jesus Cristo. Ele é o Deus verdadeiro e é a vida eterna. Pronto. Baseado-se nisso aqui, o fundamento profético de Cristo estava baseado no Antigo Testamento, de tudo que falava sobre ele, e ele, pela ressurreição, nos trouxe a vida eterna. Como falei ontem, a ressurreição de Cristo é a certeza da ressurreição de todos. Então, quando Pedro vai com os discípulos e ali no Pentecostes começa a pregar aquilo que Jesus aqui no verso 47 fala, peçam para que todos se arrependam, no capítulo 2 e o verso 38 de Atos, Pedro confirma: arrependam-se e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo, recebereis o dom do Espírito Santo. Então, o que eles viram, o que eles ouviram e o que eles sentiram foi válido, mas o que importou foi o fundamento da palavra de Deus que ele levou aos demais. E foi esse fundamento que tornou eles verdadeiros testemunhos. Eles foram testemunhas de Deus através daquilo que eles não só viram, ouviram e sentiram, mas aquilo que eles creram pelo que Cristo falou. E a palavra de Deus foi e levou avante com muito mais eficácia para aqueles que estavam ouvindo. De maneira que diz o texto, capítulo 12, verso 41, foi acrescentado naquele dia cerca de 3.000 pessoas. E isso me chama a atenção, porque é o propósito de Cristo, que as pessoas sejam convencidas pela sua palavra, convertidas pela sua palavra. Ele fala assim: bem-aventurados sois, quando alguns discípulos chegaram para ele e viram as maravilhas que ele tinha feito, aí ele chegou a dizer assim: vocês estão felizes porque viram o que eu fiz agora? Bem-aventurados são aqueles que não viram e creram, ou seja, aqueles que virão a crer em mim pela palavra de Deus. Então é a palavra que nos dá fundamento para tudo. Essa é a santa, boa e agradável palavra do nosso Pai Celestial. Vivamos por ela, para que assim possamos estar seguros contra as astutas do diabo, porque de acordo com Efésios capítulo 6, falando da armadura de Deus, a espada do Espírito é a sua palavra, é com ela que a gente luta e é com ela que a gente vence. Foi assim que Cristo venceu na tentação, é assim que nós vencemos hoje e a garantia de que iremos vencer no futuro. Que Deus, portanto, nos ajude para que a sua palavra seja lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, obrigado pela certeza, Senhor. Obrigado pela certeza que o nosso fundamento profético se encontra em Tua palavra. Se encontra naquilo que o Senhor nos deixou revelado e nos ajuda a termos fé suficiente para crermos em tudo que o Senhor nos deixou. Dá-nos um bom dia, perdoa nossos pecados e nos livra, Senhor, da incredulidade e de muitas vezes a incerteza que o mundo nos concede, mas que pela fé nos faz fundamentar nossa vida em Ti. Suplicamos-te em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um ótimo dia em sua presença e um bom início de semana com a graça e o cuidado de Deus. Até logo.